aleluia. Ou melhor, meus irmãos, isso era coisa terrível, mas o povo tinha que se alimentar de alguma forma. Aí para piorar a situação, o rei olha e não vê comida, não vê solução, não vê saída. Aí realmente o rei sai de Israel, de Samaria, sai pela cidade para dar uma volta. E quando ele vai dando uma volta pela cidade de Samaria, aleluia, uma situação acontece com ele. Uma mulher para ele e dá um grito e diz: ó rei de Israel, nos ajude, nós estamos perecendo de fome, nós estamos morrendo de fome, não tem mais carne, não tem mais água, não tem mais comida, nós não sabemos mais o que fazer. E o exército inimigo estava fora cercando a cidade. Ninguém entra, rei, e ninguém entra para sair, ninguém para aleluia, ninguém sai, ninguém entra. E a Bíblia Sagrada fala que aquela mulher diz: olha rei, eu quero te contar uma coisa. E o rei de Israel vira para ela e diz assim: pode contar, o que é que quer contar? Ele diz: olha, eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu combinei com a minha vizinha, vamos comer meu filho cozido, e depois que eu comer meu filho cozido, aleluia, nós vamos fazer um caldo do filho dela. Meu Deus, e nós comemos o meu filho, e depois nós íamos cozinhar o filho dela, mas ela não aceitou. Que coisa terrível, irmãos. Ou seja, a nação de Israel, ela começou a entrar no estado de canibalismo, começaram a comer pessoas umas às outras, parece uma cena de filme de terror. E a Bíblia Sagrada fala, aleluia, que enquanto isso estava acontecendo, o rei, quando ouviu isso dessa mulher, ele rasgou a sua veste em sinal de tristeza, se ajoelhou no chão e disse: Deus, tem misericórdia de nós, o que será de nós, Senhor? Esse povo está morrendo, esse povo está perecendo, esse povo não tem saída, só o Senhor para fazer um milagre, nós não sabemos mais o que fazer. E a Bíblia Sagrada fala que quando isso estava acontecendo dentro de Samaria, ali fora da cidade, havia 4 leprosos, aleluia. E aqueles 4 leprosos, eles não podiam entrar na cidade e eles não podiam também ir para frente, porque tinha o exército do inimigo. Aí olharam um para o outro, aqueles 4 jovens, e disseram assim: olha, a cidade está em fome, a cidade está em miséria, a cidade está em destruição. Se nós entrar dentro da cidade, nós vamos morrer de fome da mesma forma. E se a gente for para frente, o exército de Miadade vai nos matar. Então, a nos era por elas, vamos até o exército do inimigo de Miadade, vamos nos render, pedir misericórdia para ele, e quem sabe ele tem misericórdia das nossas vidas, aleluia, e ele vai nos ajudar e não vai matar, aleluia, destruir a nossa vida. Olha só a coragem dos leprosos, meus irmãos, aleluia. Segundo historiadores, naquela época havia cerca de 450 a 500 leprosos dentro de Samaria e fora, aleluia, mas todos morreram, ficaram só 4 leprosos. E esses 4 jovens leprosos levantaram e disseram assim: não, se a gente ficar vai morrer, e se a gente ir até a frente, o Miadade vai nos matar também, porque a gente pertence a Samaria. Mas aleluia, independente do que aconteça, vamos lá, aleluia. E a Bíblia Sagrada fala, não observam, aqueles leprosos se levantaram, pegaram as suas roupas contra a pica. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O leproso naquela época antiga, ele era uma pessoa discriminada, ele era uma pessoa desclassificada, era uma pessoa marginalizada. Ninguém dava valor para o leproso. Para vocês terem uma ideia de que o leproso era tão desclassificado que quando ele entrava dentro da cidade, ele tinha que pendurar um sininho, aleluia, na sua roupa e ir batendo, aleluia. Ele ia batendo aquele sino quando ele entrava dentro da cidade, e ia gritando: leproso, 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 imundo, imundo, imundo. Por que, pastor Nilton? Para que as pessoas se afastassem dele, para que as pessoas se distanciassem dele, aleluia. Era uma pessoa que ninguém dava valor. E olha só que coisa interessante, segundo a história bíblica, diz, aleluia, a palavra de Deus, que naquela época de fome, os alimentos que eram dados para os leprosos eram jogados por cima do muro de Samaria, e eles pegavam aqueles restos de alimentos, aleluia, sujos, e comiam, se alimentavam, porque não podia habitar dentro da cidade de Samaria. Mas olha só, meus irmãos, como Deus levanta aqui nós não imaginamos. E aí Deus agora dá coragem para aqueles leprosos, eles se levantam na autoridade de Deus, direcionados por Deus, orientados por Deus, instruídos por Deus. E ele diz assim: se ficar nós vamos morrer, e se a gente ir, podemos morrer também, mas é melhor a gente ir tentar. Quem sabe Deus vai na frente.
levantaram-se os leprosos e foram ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. E chegando a entrar no arraial dos Sírios, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera os sírios, os inimigos, ouvirem o ruído de cavalos de guerra, e o ruído de cavalos como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel está vindo contra nós na madrugada, e nós vamos morrer, vamos deixar tudo e vamos fugir. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo nessa noite, nesta rápida reflexão, que o inimigo vai fugir da tua vida, o diabo vai fugir da tua casa, os demônios vão fugir da tua família. Ei, pelo exército de Deus, você deve nos Belém, os anjos do Senhor, eles estão guerreando em nosso favor, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Eles correm a vida do rei de Israel. Estou terminando. E diz assim: olha, rei, eu não sei o que aconteceu. Eles não sabiam. Mas nós entramos no acampamento inimigo, não tinha mais nenhum dos assírios, nem Haddad não estava. Aleluia. E eu não sei o que aconteceu. Pegamos praga, pegamos ouro, comemos à vontade, carne fresca, bebemos água à vontade. Aleluia. Pegamos vestimentas novas, cama nova para dormir, cobertores novos. E eu não sei. Aí os que cavaram lá, que água jogaram para tudo pelado, e a gente não entendeu nada. Ei, meu irmão, milagre não se explica. Quando Deus se levantar em favor da tua vida, da tua casa, da tua família, você tem só que adorar e agradecer a Deus. Porque quando Deus age, quando Deus opera, agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus, a Bíblia fala, aleluia, que Eliseu, profeta do Senhor, que servia a Deus, ele habitava dentro de Samaria, Deus. E a Bíblia Sagrada fala que Eliseu profetizou o rei e disse: olha, rei de Israel, assim diz o Senhor, 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: assim diz o Senhor, ó rei de Israel, quase a esse tempo, amanhã, a esse tempo, a uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, e por a porta de Samaria. Porém, um capitão, quando ouviu que Eliseu falou isso, o capitão, serviu o rei, disse assim: nem que Deus, profeta, abra as janelas do céu, não haverá alimento em Israel. Ele ficou incrédulo. E aí o profeta de Deus, eu até entendo ele, pastor, eu até entendo quando eu li essa palavra bíblica, porque a gente vivendo em crise, não entrava comida, não tinha água, não tinha nada, né? A gente também poderia de repente dizer: mas aonde vai vir, né? Porque o ser humano é falho, também tem dele, mas Deus tinha mistério ali. E aí aquele profeta de Deus, quando falava, Deus cumpria. Deus era com ele. Eita, glória a Deus.